A corretora Mônica Poplawski acabou de apresentar uma mansão no Jardim Guedala, em São Paulo, que é um verdadeiro chateau francês legítimo. Ah, por favor, Renata, chamar uma construção em São Paulo de chateau francês legítimo é uma piada pronta para rir. Mas o projeto arquitetônico é do Marcos Tomanic, que é super conhecido justamente por esse altíssimo padrão de inspiração clássica europeia. Inspirado pode até ser, mas chamar de legítimo no meio do trânsito paulistano é forçar demais a amizade com a realidade. Acontece que a casa usa materiais nobres de verdade, como madeira, mármore e até tijolos especiais. Qualquer mansão de luxo usa mármore e madeira nobre, Renata. Isso não transforma o Jardim Guedala na região do Vale do Loire. O que impressiona de verdade é a curadoria detalhada de arte e decoração de época que ele colocou lá dentro. É um museu amontoado de estátuas clássicas, tapeçarias e lustres elaborados que mais parece um cenário de novela antiga. É uma obra de arte completa que está sendo ofertada por R$55 milhões com a mobília inclusa. 5 milhões para morar numa fantasia europeia dentro do Brasil? Ninguém em sã consciência gasta isso. Se você quiser tirar os móveis, o preço cai para 45 milhões, o que é bem razoável. Razoável? Estamos falando de uma diferença de 10 milhões só por causa dos móveis e das obras de arte. 10 milhões que mostram o valor absurdo e exclusivo de cada peça decorativa que compõe o interior daquele imóvel. Mostram que a mobília é tão cafona e inflacionada que sozinha custa o preço de várias outras mansões de luxo por aí? Cafona por quê, Bianca? A curadoria de época é impecável, com tapeçarias autênticas e estátuas clássicas que exigiram um trabalho monumental de curadoria. Trabalho monumental de acumulação? Isso sim, porque parece que pegaram um castelo francês e despejaram tudo de qualquer jeito dentro de São Paulo. Você diz isso porque tem birra de projeto clássico, mas o Marcos Tomanic usou madeira, mármore e tijolos especiais justamente para garantir a autenticidade total da estrutura. A autenticidade em plena zona oeste paulistana é uma piada pronta, Renata, e nem todo o mármore do mundo vai fazer o Jardim Guedala virar o Vale do Loire. O valor de 55 milhões com a porteira fechada faz todo sentido quando você entende a exclusividade de cada obra de arte que compõe aquele interior. Gente, o like não vai gastar a digital do seu dedo. Me ajuda aí. Sentido nenhum, porque pagar 10 milhões a mais só pelos móveis e cristais é um delírio financeiro que nem as maiores fortunas do país cometem. Delírio para quem não entende de mercado imobiliário de alto luxo, onde cada lustre elaborado e cada cristal somam para criar uma atmosfera de puro requinte europeu. Requinte europeu, que a gente tem visto pipocar em um monte de análises bizarras de mansões de famosos por aí, de Orlando a Goiânia, onde o exagero virou padrão. Pelo menos essa mansão francesa tem identidade própria, muito acima dessas construções modernas e sem alma que a Mayra Card ou a Virgínia Fonseca vivem comprando por dezenas de milhões. Pelo menos as casas da Virgínia e da Mayra Card não parecem um museu fantasma incubado no meio do trânsito de São Paulo, esperando um milionário corajoso. Corajoso nada, quem compra por 45 milhões sem os móveis ainda leva uma estrutura assinada por um dos maiores especialistas em arquitetura clássica. 45 milhões já é uma fortuna absurda e abrir mão de 10 milhões só tirando os móveis prova que essa mobília toda era pura firula inflacionada? Firula para leigos, porque a curadoria detalhada e os elementos tradicionais daquela decoração são o grande trunfo desse chateau legítimo que a corretora apresentou. Legítimo onde, Renata? Se tirar o telhado e olhar pela janela, você dá de cara com a fiação elétrica de São Paulo e o barulho de carro. Legítimo no sentido de que a construção seguiu rigorosamente os padrões de um chateau francês original, Bianca. Padrão francês que foi completamente ignorado pelo Matheus quando ele analisou a convivência na mansão e viu que o clima estava meio estranho. Alert, alert, alert. Eu quero interromper a notícia agora para falar de uma coisa urgente que acabou de chegar aqui para mim. O que foi? A produção está implorando para que você se inscreva e comente. Implorando não, isso é uma ordem.
O que é que o Power Couple tem a ver com a arquitetura francesa do Jardim Guedala, menina? Tem tudo a ver porque o clima naquela mansão de 55 milhões deve estar tão esquisito quanto o desabafo do Matheus com o Leandro na cozinha. O Matheus estava preocupado com a queda na prova dos homens e com o julgamento do público, o que é bem diferente de avaliar o mercado imobiliário de luxo. Diferente nada, porque a reação do público ao ver esse castelo francês no meio de São Paulo é exatamente a mesma cara de dúvida do Leandro ouvindo o amigo. O Leandro achou que a preocupação do Matheus não fazia sentido, assim como essa sua birra com a obra do Marcos Tomanic não faz o menor sentido. Não faz sentido gastar uma fortuna numa casa onde até a convivência imaginária parece tensa, Renata. Tensa fica a minha paciência com você comparando um reality show de confinamento com uma propriedade exclusiva de alto padrão. Propriedade exclusiva que parece mais um cenário de confinamento para milionário que quer fugir da realidade de São Paulo. Fugir da realidade com estilo, porque quem tem 55 milhões e compra de porteira fechada quer justamente sofisticação e não confinamento. Sofisticação que o Matheus certamente não encontrou analisando o clima daquela mansão. Mas o Matheus estava falando do Power Couple, Bianca, de jogo, de prova, de convivência entre casais e não da mansão francesa. Tem um poema antigo que diz assim: comente em um dos nossos vídeos e seja próspero. É lindo isso. Quem escreveu? Eu, agora há pouco. Jogo ou arquitetura, o resultado é o mesmo, todo mundo olhando desconfiado para o que está acontecendo ali dentro. O único desconfiado da história é você, que cisma em desmerecer um projeto arquitetônico impecável só porque ele fica em São Paulo. Impecável seria se os moradores pudessem realmente viver a fantasia francesa sem dar de cara com o trânsito caótico paulistano logo na saída. O trânsito fica lá fora justamente para ser isolado por todo o luxo, a madeira e o mármore que o Tomanic planejou com tanto cuidado, que não blinda ninguém de sentir que o clima está estranho, seja na cozinha do reality ou nos salões desse castelo. Você está misturando alhos com bugalhos, misturando desabafo de participante de reality com análise de mansão milionária. Eu só estou dizendo que o clima de castelo assombrado afeta tanto os confinados quanto quem tenta justificar esse preço absurdo. O preço é justificado pela exclusividade, pelas obras de arte e pela estrutura única que a gente tem visto em várias análises por aí nas últimas semanas. Várias análises que só provam que o mercado imobiliário dos famosos virou um festival de exageros, seja em Orlando, em Goiânia ou em São Paulo. E não é só o mercado imobiliário que rende análises profundas, porque a mesma lente crítica que avalia tijolo e cimento também escaneia a convivência nos realities. Convivência essa que rende muito mais do que planta baixa, como a gente viu o Matheus desabafando com o Leandro lá na cozinha. Um desabafo super genuíno do youtuber temendo o julgamento do público depois da queda dele na prova dos homens. E o Leandro tentando amenizar, dizendo que essa preocupação toda dele não faz o menor sentido. Mas o Matheus não consegue ignorar o que está sentindo e logo analisa o clima geral da mansão como estando meio estranho. Estranho é pouco para descrever a tensão que fica entre casais confinados tentando manter a pose diante das câmeras. Pelo menos eles têm a chance de rever as provas, as emoções e acompanhar a transmissão 24 horas para entender onde foi que o clima desandou. Para quem está de fora, o entretenimento é garantido, seja vendo os famosos se estranhando na cozinha ou avaliando quem está cotado para as próximas temporadas. Temporadas que já movimentam listas e listas de cotados para danças, fazendas e tudo mais que atrai a nossa curiosidade. Curiosidade que se estende para as escolhas imobiliárias mais inacreditáveis que pipocam semana após semana. Como a mansão luxuosa da Eduarda Gutierrez ou a nova cobertura trocada por um casarão de 3 andares pela Viviane Araújo no Rio. Sem falar na novela Sem Fim da compra da nova mansão da Maíra Card do Thiago Nigro após aquela obra interminável. E ainda tem a mansão antiga deles em Goiânia que foi colocada à venda, movimentando ainda mais o noticiário. Movimentação que também passa por aluguéis estratégicos, como a mansão milionária alugada pela Bruna Biancardi para a Copa do Mundo. Tudo isso enquanto a gente assiste a patrimônios milionários mudando de mãos ou virando assunto de disputas judiciais dolorosas, como o caso da viúva do Erasmo Carlos. Histórias que provam que a vida dos famosos, seja nos castelos paulistanos ou nas disputas de confinamento, nunca deixa de ser um grande espetáculo.
E aí, tudo bem? Você é meu inscrito número... Ah, você não se inscreveu ainda? Vamos se inscrever, hein? Tava só faltando você aqui no canal. Aí você fala, papo de vendedor. Não. Poxa, eu tô aqui na Bahia, criei esse canal. Aí tô monitorando. Fico esperando uma pessoa comentar ou se inscrever. E se você comentar, eu vou responder. Aí vai criar aquele engajamento. Vamos lá? Vai. Escreve aí rapidinho. Olha o comentário aí embaixo, só clicar. Manda da onde você é, fala alguma coisa da notícia, conta seu nome, conta a sua história rapidinho. Vai ter outra pessoa que vai contar junto. Afinal de contas, essa notícia que vai rodar o Brasil, o mundo, a Europa. E eu vou responder.